Recortes em Provérbios, capítulo 25, 31 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional, e convidamos você a assistir as outras séries que nós já gravamos aqui no canal. Na seção das playlists, você consegue acessar todas as séries que nós já gravamos a respeito dos vários livros da Bíblia, especialmente de Provérbios. Nós gravamos em janeiro uma série chamada Provérbios, janeiro de 2024, que é composta de 60 vídeos, de 30 minutos a 1 hora, que tem formato de aulas, que abordam todos os 31 capítulos de Provérbios. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. São 31 vídeos, onde existe em cada um deles uma lição para a vida. Em março, nós gravamos 5 minutos de meditação em Provérbios, que aborda todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios apresenta. Para aqueles que gostam de fazer estudos da Bíblia, esta série que foi gravada em março é uma boa série porque aborda todos os temas em vídeos que tem entre 30 minutos, 1 hora e 1 hora e 20. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. É uma série também que tem vídeos de 30 minutos até 1 hora e meia, dependendo de cada capítulo, e traz boas lições para a vida. E agora, em maio, nós estamos gravando Recortes em Provérbios. Chegamos hoje ao capítulo 25, e os recortes do capítulo 25 são os seguintes. O primeiro recorte nos fala sobre a glória de Deus e a glória dos homens. O versículo 1, 2 e 3 nos falam sobre esse assunto. O versículo 1, na verdade, é uma apresentação. Ele diz: estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então, o livro de Provérbios ele é formado por 31 capítulos. No capítulo 1 até o capítulo 29, os textos são de Salomão. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então, dos 31 capítulos, 29 foram escritos por Salomão. Desses 29, do capítulo 1 até o capítulo 24, nós temos que existe uma sequência de provérbios. Mas do capítulo 25 até o capítulo 29, esse versículo 1 do capítulo 25 nos traz a informação de que os servos do rei Ezequias encontraram esses provérbios nas coisas do rei Salomão. Nós sabemos que quando um rei, quando um presidente, quando uma pessoa que ocupa um cargo de autoridade está investida daquela função, ela tem vários presentes escritos, livros, canetas, várias coisas que ficam colocadas na casa oficial. Então, os servos do rei Ezequias encontraram esses provérbios e depois eles fizeram a compilação e esses provérbios entraram nesses escritos aqui de provérbios. E desses provérbios aqui, nós vemos no versículo 2, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Nesse versículo 2 nos mostra que Deus, ele escondeu muitas coisas no universo. Ele deixou muitas coisas em oculto. Na verdade, o universo, ele tem muitos mistérios. Quando Deus criou o universo, a energia elétrica já existia, a energia dos ventos já existia, mas o homem não tinha o conhecimento das técnicas para usar essas ferramentas.
Com o passar do tempo, os homens descobriram como construir um barco, colocar uma vela e aproveitar a energia dos ventos. Hoje, nos dias atuais, os homens conseguem usar as velas com maestria. Eles conseguem colocar as velas nas posições corretas para fazer que o barco vá com a força do vento para onde eles querem. Isso são técnicas que foram descobertas pelo ser humano. O ser humano descobriu como transformar a energia das águas em energia elétrica. E tantas descobertas que hoje os homens desfrutam decorrem das descobertas dos homens. Cada homem que vai descobrindo algo novo coloca o seu nome e fica reconhecido como homem que descobriu aquela coisa, aquela descoberta. E recebe o nome, recebe uma glória. Thomas Edison recebeu a glória de ser considerado o pai da lâmpada. Foi ele que conseguiu encontrar o filamento que tem a capacidade de resistir à energia elétrica para transformá-la em luz. E cada pessoa que descobre alguma coisa recebe uma glória. Agora, a glória de Deus é deixar algumas coisas em oculto, porque os homens pensam: o que será que Deus tem mais que ele inventou na Terra que nós ainda não conhecemos? Quando o ser humano descobre coisas novas e fica maravilhado com essas coisas novas, ele percebe o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso. Imaginem que se hoje nós pudéssemos conversar com as primeiras pessoas e disséssemos para elas: você sabia que é possível usar energia elétrica? Que é possível usar a energia dos ventos? Que é possível criar aviões que permitem que o ser humano possa voar nas alturas como os pássaros? Talvez eles diriam: Deus não tem todo esse poder. E, no entanto, quem vive nos tempos atuais diria: vindo do futuro para o passado, imagine uma máquina do tempo, poderiam dizer: vai existir isso, isso é possível de acontecer. Então, quanto mais o homem vai descobrindo coisas, mais deveria ficar impressionado e saber o quanto Deus é grande, e o quanto Deus é mistério, e o quanto ele não revelou para nós tudo o que ele é, toda a grandeza que ele tem, todo o poder e força que estão com ele. Mas, ao contrário disso, muitas pessoas, quando descobrem apenas uma pontinha do iceberg, dizem: eu sou o máximo, eu descobri uma coisa que ninguém descobriu. Isso, e porque fazem algumas descobertas, pensam e afirmam que Deus não existe. Porque dizem: se eu descobri isso, então os homens podem descobrir tudo e dominar tudo. Se isso fosse verdade, os homens que já dominam as técnicas da vacina e de tantas coisas poderiam impedir muitas mortes que ocorreram na pandemia em 2020. Mas a pandemia e outras epidemias que tomam conta da humanidade de tempos em tempos trazem a mostra do quanto o ser humano é realmente frágil e o quanto ele é fraco, porque Deus basta que ele permita que um vírus que é invisível aos olhos humanos comece a atacar as pessoas para que elas morram. Então, nós vemos o quanto a vida é limitada, mas apesar da grandeza de Deus, ele ocultou algumas coisas e deixou para os homens descobrirem as coisas ao longo do tempo para verem que, por mais que passem anos e anos e anos e anos, nós ainda não conhecemos
nem uma ponta de quem é Deus. E apesar dessa grandeza dele, ele se preocupa comigo e com você, a ponto de ter enviado Jesus, o seu Filho, para que todos aqueles que aceitam a ele tenham o Espírito Santo e tenham comunhão com ele. Ele é realmente um Deus glorioso, porque veja, com toda a grandeza dele, ele deixa Jesus morrer em nosso lugar para nos dar a chance de termos o Espírito dele e de sermos amigos dele. O versículo 3 fala que assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Os reis são alguns homens que ocupam cargos de glória na terra. Para você descobrir aquilo que está no coração do rei, não há como se descobrir. Assim como o céu é elevado e como a terra é profunda, como descobrir o que se passa na cabeça de um rei? O melhor que se tem a fazer é agir sempre com honestidade, respeito, consideração e respeitar a autoridade que o rei exerce, para que você diminua o risco de sofrer algum dano desnecessário. O segundo recorte fala sobre purificação. Versículo 4 e 5 nos falam: quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Verso 5: quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Então fala a respeito de retirar aquilo que não presta. Quando você limpa a prata, tira aquilo que não presta dela, resta a prata pura, que é material próprio para que o ourives possa fabricar joias. Agora, quando os ímpios, aqueles que fazem o mal, são retirados da presença do rei, a justiça se firma, porque ficam apenas os justos. Tirando os ímpios, ficam justos, e com conselheiros justos o rei firma o seu trono. Esse texto nos ensina que nós devemos tirar da nossa vida as pessoas que praticam o mal. As pessoas que fazem coisas erradas não devem ser seguidas e não devem estar nas nossas amizades, mas apenas aqueles que são justos, honestos, verdadeiros, retos e puros. Porque é assim, cuidando do nosso ambiente, das nossas amizades, limpando e purificando a nossa vida e cuidando de que apenas os puros estejam à nossa volta, é que nós conseguimos construir uma vida correta na direção de Deus. O terceiro recorte nos fala sobre moderação. Esse capítulo 25, todo ele praticamente, fala sobre moderação. Então, tem muitas partes desse capítulo 25 de Provérbios falando a respeito de moderação. Então, eu dividi esses vários versículos que falam sobre moderação de acordo com os temas. Então, você precisa ter moderação e ter humildade, não ser muito orgulhoso, arrogante, não achar que é além daquilo que realmente é. Os versículos 6 e 7 falam disso. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. 7. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos. Esse trecho aqui, o que você viu com os olhos, é a parte do versículo 8. Então, é humilhá-lo diante de uma autoridade. Então, veja, esses versículos 6 e 7 nos falam: seja humilde. O segundo ponto que fala sobre moderação são os versículos 8, 9 e 10. Então, tem aquela parte final que está lá no versículo 7. O que você viu com os olhos, aí vem o versículo 8 ali. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Versículo 10. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação.
Então, esses versículos 8, 9 e 10 nos falam a respeito de disputas judiciais. Quando você viu alguma coisa, quando você percebe que aquilo vai dar uma intriga, um conflito que pode ser carregado para um tribunal, pense antes de acusar o outro, antes de contratar um advogado e abrir um processo judicial contra alguém. Se você pode acertar a sua questão conversando e fazendo um acerto para resolver essa situação, isso pode ser muito melhor, porque você poupa tempo, você poupa dinheiro, porque o custo de um processo, o custo de advogados, muitas vezes torna uma situação que poderia ser resolvida amigavelmente em um prejuízo muito grande, além do prejuízo emocional, que é o pior de todos, porque você distribui um processo por meio de um advogado e você fica aguardando com ansiedade a decisão da justiça. Você passa pelo tempo do processo, você passa por provas, por audiências, por preocupações em relação ao resultado daquele processo, quando você poderia, fazendo concessões e acertando a situação com o seu próximo, dar um ponto final naquilo de maneira breve, sem maiores preocupações. Ponto 3, que fala também sobre moderação. Tenha moderação em relação ao que você fala. O versículo 11 fala: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Tem uma versão que é a Almeida Revista e Corrigida, que nos fala que a palavra dita no seu tempo é como as maçãs servidas em bandeja de prata. Então, esse versículo 11 diz: quando você fala a palavra certa, no tempo certo, isso é a mesma coisa que você servir frutas em uma escultura de prata. Imagina você colocar frutas, uma salada de frutas sendo servida numa bandeja de prata. É algo honroso, é algo que traz alegria para a pessoa quando você fala a palavra certa no tempo certo. Ainda sobre se preocupar com aquilo que você fala. Versículo 12 nos diz assim: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, nós vemos que quando você fala, quando você precisa corrigir alguém, quando você tem delicadeza para corrigir a pessoa, quando você não é grosseiro, quando você não é grosseira, ele faz uma comparação. É como um brinco de ouro, é como um enfeite de ouro fino. Nós sabemos que um brinco de ouro, que um enfeite de ouro fino, quando uma mulher está usando aquela joia, ela chama a atenção, você sente prazer em ver aquela joia ali bem colocada. Assim também quando você dá a repreensão de forma sábia, de forma inteligente, de forma tranquila, as pessoas se alegram de ver essa forma de dar a correção. Versículo 14, faltou o número 1 ali. Como nuvens e vento sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, esse versículo 14 está falando a respeito daquela pessoa que é mentirosa, daquela pessoa que gosta de contar vantagem a respeito das coisas que não fez, contar vantagem a respeito daquilo que não tem, contar vantagem a respeito de apenas para ostentar, para querer parecer importante, melhor ou alguma coisa assim. Não use a sua boca para fazer isso. Seja moderado em relação ao que você fala a seu próprio respeito, porque ninguém gosta daquela pessoa que quer super aparecer quando na verdade não fez por merecer aqueles méritos. Você vai ser
conhecido entre as pessoas como aquele que gosta de se gabar daquilo que não tem, daquilo que não fez, e será tratado como se fosse uma pessoa patética. Versículo 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então, o versículo 15 fala sobre a paciência naquilo que você fala, que muitas vezes você tem razão, mas quando você vai com muita sede ao pote para provar a sua razão, e você é grosseiro, e você é intempestivo, e você quer provar a todo custo que você realmente tem razão, você pode não conseguir convencer as pessoas, muito embora você esteja com a razão. Mas quando você tem paciência e você tem a língua branda, você consegue mostrar aquilo que você está querendo falar para as pessoas. Muitas vezes, o mentiroso, o trapaceiro, o corrupto, o enganador consegue vencer um processo eleitoral, consegue vencer uma vaga de trabalho, consegue comprar uma casa, consegue levar a compra de um carro, porque ele tem paciência, muito embora ele não tenha todo o dinheiro, muito embora ele não tenha todo o recurso, muito embora não seja a melhor pessoa para o cargo, mas ele fala com paciência e consegue aquilo que está buscando. Com a paciência e com a brandura na forma como você fala, sendo moderado, você consegue muitos resultados em relação àquilo que você está buscando. Versículo 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. De fato, aquele que fala com falso testemunho contra o próximo, ele de fato, ele é como se fosse um pedaço de pau. Um pedaço de pau que deu uma paulada no próximo. Ele é como se fosse uma espada que corta o próximo. Ele é como uma flecha aguda que traspassa o coração do próximo, que está pronto para destruir o próximo. E esse versículo está aqui para dizer: preste atenção naquilo que as pessoas falam. Se a pessoa tem o hábito de fazer isso, usar as suas palavras para agredir as outras pessoas com falso testemunho, ela vai fazer isso com você em algum momento no futuro. Hoje ela pode ser a sua amiguinha, mas amanhã, se ela faz isso com outras pessoas, ela vai fazer com você também. No versículo 23, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Esse versículo 23 nos mostra que naquela região onde Salomão morava, quando o vento chegava do norte, eles já sabiam, logo está vindo a chuva. Assim, Salomão faz uma comparação. Ele fala: quando a gente vê o vento norte, a gente já sabe que está vindo chuva. Assim também nós sabemos que quando uma língua é fingida, logo que ela for descoberta, ela vai gerar o olhar irado daquele de quem a língua fingida falou bem. A pessoa, quando descobre que era puro fingimento, vai ficar com o seu olhar irado. Agora, ainda falando de moderação, estamos falando agora do ponto 4. Em relação a desfrute com comida e em relação a buscar honras. Seja moderado em relação à comida e em relação a buscar honra. Versículo 16 e 27. O 16 fala: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Então nós vemos aqui, é um versículo que fala sobre moderação em relação ao desfrute. Tem pessoas que querem desfrutar com comida, exageram e acabam ficando assim, enjoados e vomitando. Então ele fala: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Seja
moderado em relação à sua alimentação. Versículo 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Então, na primeira parte do versículo 27, ele repete a ideia de que quando você encontra um alimento, algo que é delicioso, não exagere, coma apenas o suficiente, porque comer além do que é suficiente não é bom. E também não é bom a pessoa ficar querendo ser honrada. A pessoa tem que ser moderada em relação àquilo que faz. Escreveu um bom texto, fez um bom trabalho, colocou uma boa roupa, fez uma boa ação, que tudo bem você querer ser honrado, mas buscar a própria honra a todo custo, querendo ser reconhecido pelas outras pessoas, não é razoável. Precisa ser feito isso com moderação. Ponto 5, ainda falando de moderação, é a visita à casa do vizinho. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Então, fala sobre visita às casas do vizinho. Sexto ponto, ainda sobre moderação, do terceiro recorte. Cantar para a pessoa triste. O versículo 20 fala: como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Então veja, não é razoável que você queira cantar para uma pessoa que está com o coração triste. Se a pessoa está com o coração triste, você precisa dar o seu consolo, precisa ter uma palavra de apoio. Muitas pessoas querem que uma pessoa que está em depressão, que está triste, que ela se levante, que ela cante, que ela se anime, mas existe tempo para todas as coisas nessa vida. E se a pessoa está nessa condição, o que você precisa oferecer a essa pessoa é um ombro amigo, é um conforto na palavra, é a sua amizade. Não queira arrancar a pessoa daquele momento triste. Aquele momento triste é um momento necessário. Imagine que uma pessoa está de luto e você quer que ela sorria. Isso seria o mesmo que tirar a roupa num dia de frio. Não tem lógica, não seria razoável. Imagine derramar vinagre em uma ferida. Também não é algo que não teria lógica. Então, seja moderado com relação às suas atitudes, com relação às suas ações no tratamento com o próximo. Fique alegre com os que estão alegres. Chore com os que estão chorando, porque é disso que eles precisam, de algum ombro amigo para que chore com eles. E o ponto 7, falando ainda de moderação, fala sobre o domínio próprio, versículo 28, que diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, aquele que não tem domínio próprio, que não consegue dominar sobre a sua ira, é como uma cidade sem nenhuma proteção. Esses são os 7 pontos que falam sobre moderação. O quarto recorte fala sobre fidelidade. Versículo 13 e 19 falam sobre esse tema. O versículo 13 fala: como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Então, o frescor da neve na época da colheita vem para trazer um vento agradável. Quando você tem um mensageiro de confiança, que quando você passa uma mensagem para que ele envie aquela mensagem com correção e fidelidade para o destinatário, você tem alegria. Você sabe que quando ele chegar no destinatário, ele vai entregar a mensagem certa. Então, o mensageiro que é de confiança, ele revigora o ânimo de seus senhores. Ou seja,
Ele deixa os seus senhores, os seus patrões, felizes porque sabem que podem confiar nele. E o versículo 19 fala: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Dente estragado só serve para trazer dores. Pé deslocado também só serve para trazer dores e sofrimento. É dessa forma que um hipócrita age com a gente no momento mais importante em que precisamos de alguém de confiança. Ele é como um dente estragado, ele é como o pé deslocado, quando na hora da dificuldade precisamos do hipócrita. O quinto recorte fala sobre como tratar os nossos inimigos. Versículos 21 e 22 nos dizem: se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Essa história de amontoar brasas vivas, imagine que brasas vivas são brasas que estão queimando. Quando o seu inimigo tem fome e você dá para ele de comer, a cabeça dele começa a fervilhar. Ele começa a ter os seus pensamentos acelerados e ele começa a pensar, a sua cabeça se acende para pensar: como que essa pessoa para quem eu fiz mal está me dando de comer, sendo que eu lhe fiz o mal? Como que ela está me dando de beber, sendo que eu fiz o mal a ela? Então, quando você dá de comer ao seu inimigo, dá de beber a ele na situação difícil, você amontoa brasas vivas na cabeça dele, porque se isso significa que você faz o cérebro da pessoa ficar pensando, meditando, refletindo a respeito do que ela fez, gerando arrependimento naquilo que ela fez, ou no mínimo, fazendo a pessoa pensar: eu fiz o mal para essa pessoa e essa pessoa está me fazendo bem. E o Senhor recompensará você. Porque quando você faz isso, você está mostrando que você tem amor no coração, você está mostrando que você tem perdão, e o Senhor é com aqueles que são mansos e humildes de coração e que perdoam o próximo. O próprio Jesus ensinou: perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quando ensinou a oração do Pai Nosso. O sexto recorte fala sobre a mulher briguenta. Versículo 24 fala: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Uma mulher briguenta está o tempo todo fazendo o ambiente ficar tenso, incômodo, inquieto, com a insatisfação, e acaba sendo melhor viver num canto, no telhado, do que viver em contenda, em briga, em guerra. Veja como você tem sido com seu esposo. Veja como você tem agido com as pessoas. Se você está o tempo todo criando conflitos, contendas, reclamando a respeito das situações da vida, porque isso gera uma grande perturbação. O sétimo recorte fala sobre a boa notícia. Versículo 25: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Então, o texto, nos fala tudo. Imagine você aguardando uma notícia a respeito de um parente, a respeito de alguém que está muito longe, e de repente aquela notícia chega e a notícia é boa. Assim como é ótimo quando você encontra água quando está com sede e se alegra com isso, a boa notícia também faz isso. Atualmente, com a internet, você consegue boa notícia muito mais rápido, mas imagine o tempo em que esse texto foi escrito, quando as pessoas tinham que enviar mensageiros para irem até outra cidade, fazendo viagens por vários dias, até conseguirem receber notícia a respeito do parente, do familiar. Então, imagine que naquele tempo, matar a sede de receber a boa notícia do familiar era muito mais intenso do que nos tempos de hoje. Mas ainda assim,
Quando você espera chegar aquela mensagem que você está esperando, que é favorável, e você recebe aquela boa notícia, isso é muito bom. E o oitavo recorte fala sobre integridade. O versículo 26 fala: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Eu coloquei aqui integridade porque integridade significa inteireza. Significa você ser completo, inteiro para fazer o bem. Então, se um justo fraqueja diante do ímpio e ele se deixa contaminar pelo pecado, pela mentira, pela impiedade, ele é como uma fonte contaminada. Ele é como uma nascente que é poluída. Não presta mais a não ser para divulgar o mal. E o versículo do dia, do capítulo 25 ao versículo 20, que fala: como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Precisamos ser solidários com os sentimentos das pessoas que estão tristes, deprimidas, precisando de uma palavra amiga. Vamos cantar com aqueles que estão cantando, mas também chorar com aqueles que estão chorando. Vamos respeitar o luto, o tempo da pessoa que se encontra com o coração entristecido, orando com ela, consolando ela, trazendo uma mensagem, uma palavra de apoio, de fortaleza, até que o coração se alegre, para que então possamos nos alegrar com aquela pessoa. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e comente qual versículo falou mais com você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.